Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Ecosistema Podcast. Aquele podcast que você sabe, né, que é em onde empreendedores se conectam com empreendedores. A gente tá aqui com Túlio Ferreira. Meu irmão, seja bem-vindo, tá? Fala, pessoal. Show, Tulhão. Obrigado. Seja bem-vindo aí, viu, meu irmão? Ele que é sócio-diretor aí do ROI, Hospital De Odontologia Especializada. É isso aí. E Show. vamos lá. Tulhão, conta aí pra gente aí, de início, né? Como foi a trajetória aí, como foi que começou esse negócio. E depois a gente começa a falar dos desafios. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu quero falar é sobre Salvador. Vim para aqui para ficar 6 Show. meses para trabalhar e já vai fazer 11 anos agora em janeiro que eu cheguei aqui, cara. Me apaixonei pela Caramba. terra e para quem é daqui, para quem não é, eu vou te falar que é uma ótima oportunidade de empreendedorismo, é uma terra muito bacana que me recebeu de braços abertos e todo mundo que eu conheço fala a mesma coisa. Então, vou falar agora um pouquinho da trajetória, Tem que respeitar né? a Bahia, né? Tem que respeitar a Bahia, cara. Eu vou te falar que hoje eu não sou mais mineiro, eu sou um baianeiro. Baianeiro. Já virei, já peguei o Show, título show. já. Então, cheguei aqui para trabalhar, cara. Trabalhava numa rede de clínicas e fazia a parte de administração, diretor clínico, tudo é resolver as coisas, porque os sócios, os donos da clínica não ficavam aqui em Salvador. E aí, como todo inocente, achei que aquilo ali era só isso, né, cara? A empresa era conversar ali com o funcionário, conversar na minha área, né, com o paciente e tudo mais, resolvia ali e conseguia fazer tudo e achava que era tudo isso. Comecei, então, o projeto de abertura da minha primeira clínica. Quando foi para abrir a primeira clínica, cara, a hora que eu fui colocar, ver quantas moedinhas tinha lá no cofrinho, eu tava em... Pode falar de valores, assim? Pode ficar à vontade. Eu tava com 17 mil reais em conta, isso aí em 2014, que a gente abriu em 2015 a primeira clínica, e que não era ROI ainda, né? Era Viver Sorrindo, uma clínica popular, que muito boa, por sinal. E a gente juntou um sócio, ele tinha uns 20 mil, tinha uns 17, a gente viu que ia faltar um pouco mais, chamou uma outra amiga nossa para entrar no projeto, e cada um deu mais ou menos essa média de 20 mil reais só. Então, assim, a gente foi a trancos e barrancos. Como a gente falou agora há pouco nos bastidores, né? É a saga de todo empreendedor que não veio de uma família rica. É saber trabalhar com o que tem, compramos cadeiras usadas, trocamos a infraestrutura, né? Reformamos estofado, essas coisas. A clínica era para 5 cadeiras, nós só conseguimos colocar 3, trabalhamos, conseguimos comprar mais 2, depois trabalhamos, trocamos essas cadeiras que eram usadas por cadeiras novas, e aí por diante o processo começou a acontecer, e aí a gente começou a entender o que era realmente empreender, porque odontologia é diferente de empreendedorismo, né? E aí a gente começou a entender o que é CNPJ, porque um grande defeito da odontologia, quem está escutando a gente aí e é da odontologia vai entender muito bem o que eu estou falando. A odontologia na faculdade a gente não é ensinado a empreender, a gente é ensinado a ser funcionário, ou funcionário de alguém, ou funcionário público, né? Trabalhar para algum posto. Mesmo, só a função, realmente só dentista prático, não tem nenhum curso de odontologia, que pelo menos que eu já ouvi falar, posso estar enganado, né? Mas todos os profissionais que eu já conheci, que não tem uma matéria que é empreendedorismo, que é como que você abre um CNPJ, o que é CLT. O que é CLT? Que carteira? Assim, não sabia o que é. Eu sabia que eu tinha que contratar alguém, mas não sabia de parte jurídica, de parte de nada disso. Eu acho que a primeira dificuldade foi isso. Foi entender a parte realmente de empresa no Brasil. Saber entender o que é CLT, entender as responsabilidades que a gente tinha com o funcionário, as responsabilidades que a gente tinha como donos da clínica, com os dentistas que vinham prestar serviço junto conosco, entender que existe prestador de serviço, que existe vários tipos de profissionais que podem vir a trabalhar. Eu acho que a primeira dificuldade que a gente teve foi essa, entender realmente o que foi isso, né, para a gente começar a fazer. Deixar de ser o dentista, né? Para realmente ser o empresário aí, né? Com certeza. Deixar de levantar um pouquinho a bunda do mocho, né? Para fazer isso. E assim, a dificuldade maior é porque a gente é dentista. E dentista, ele exige um tratamento, assim, né? Uma responsabilidade. A gente está tratando de pessoas, né? São vidas que estão ali.
sentadas, né, na nossa frente. Então, assim, é uma limpeza, tanto que a gente escuta muito, vou lhe fazer é só um canalzinho, é só uma restauraçãozinha, é só uma limpezinha. Não, cara. Quem tá chegando ali é um paciente, é uma pessoa, tem uma história, é a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o avô de alguém. Tem que estar bom de cabeça, né? Pô, você tem que estar concentrado naquilo ali. E quem é empreendedor, ou quem pensa em si, né, você tem que ter uma responsabilidade em cima de várias coisas da empresa, como eu estava falando agora. Isso que eu não falei nada ainda do financeiro, fluxo de caixa, DRE, e por diante. Como era o nome da primeira clínica? Viver Sorrindo. Viver Sorrindo. Como é que foi os 6 primeiros meses? O que é que você lembra, assim, dos seus primeiros meses empreendendo na Viver Cara, Sorrindo? eu vou te falar que eu trabalhava de 7 da manhã às 8 da noite achando bom. Isso que era engraçado, cara. Eu vou te falar que eu tinha prazer. Eu tinha raiva de feriado, velho. Falando, cara, eu não vou produzir nesse dia. Eu queria aquele sonho de fazer as coisas. E, pô, a gente começou, como eu te falei, sem nada, né? Bem de baixo mesmo. E a hora que a gente começou a fazer as coisas, começou a pagar as contas, a gente conseguiu comprar outra cadeira de, porra, cara, o negócio tá acontecendo. Que massa, né? Falar pros amigos meus, pô, velho, eu sou dono de clínica agora. Assim, pô, ninguém sabia as barras que eu tava enfrentando. E, na verdade, eu falei, pô, agora eu tenho uma clínica. Pô, ninguém sabe a história que é pra conseguir chegar. A galera vê suas vantagens, mas não vê os tombos que você toma, né? Vê como que é que o pessoal fala? Vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu tomo. Que eu só vê os tombos que eu tomo, mas não tomo as pingas. É uma coisa mais ou menos assim. É isso mesmo. Então... E aí foi uma correria danada nesses 6 primeiros meses pra gente conseguir fazer o projeto acontecer. Eu tive uma grande vantagem. Eu não comecei do zero. Eu não formei e já abri. Como eu estava falando, eu trabalhava em outra clínica e realmente graças a Deus, eu sempre tive assim, uma responsabilidade muito grande com meus pacientes, uma empatia muito grande de poder fazer o certo. E nisso eu fui ganhando, querendo ou não, um pouco de moral com o pessoal da onde que eu trabalhava, né? Moral e quilômetro rodado, né? Que eu tava já executando. Pô, experiência. Eu já tinha, quando eu abri a primeira clínica, eu tinha um pouco mais de 2 anos de formado. O que me ajudou muito nesses 6 primeiros meses? Porque a falta da experiência que eu estava falando agora, de saber o que é cada coisa, saber o que é um fluxo de caixa, saber que você tinha que ter caixa. Não, o dinheiro que a gente tinha para abrir a empresa, como eu te falei, eu fui juntando um pouquinho em pouquinho, do meu brother e do meu sócio, que é o Bruno, né, e da minha sócia, que é a Bárbara. A gente, quando juntou eu e o Bruno primeiro, a gente viu que não ia dar para abrir a clínica, cara. Não é para gerir ela, não é para abrir, para comprar as coisas, para comprar a longarina, para comprar a cadeira odontológica, que é muito caro, nesses materiais odontológicos são muito caros. Então, a maior dificuldade foi essa. Então, a minha grande vantagem, a nossa, eu e meus sócios, foi que eu já tinha uma mini fama na região onde que eu abri e facilitou muito, porque quando eu abri a clínica, todo mundo falou, pô, é a clínica do Dr. Túlio. Show. Então, gerou uma responsabilidade. Então, na época eu trabalhava com aparelho, ortodontista, e, assim, uma média de uma clínica popular daquele nível, se tivesse as 5 cadeiras ali funcionando, um fluxo bacana... Quando você fala 5 cadeiras, é o quê? 5 consultórios, 5 cadeiras odontológicas. Show. Me perdoa, porque para mim acho natural, né, isso. Então, 5 consultórios. Então, assim, eu montei isso, é porque tem a sala que é o consultório. Você montou uma clínica mesmo, show. Isso, montei a clínica mesmo. Então... A dificuldade que a gente teve, a vantagem que a gente teve foi que eu já tinha alguns pacientes. Então, assim, para uma clínica normal conseguir 80 pacientes, demora às vezes 6 meses. E eu abri dia 7 de fevereiro de 2015, antes do carnaval. E o carnaval foi em fevereiro. No final do mês eu tinha 250 pacientes. Caramba! Então, primeiro assim, mês. Uma salva de palmas. Então, assim, foi a vantagem que me fez não fechar. Realmente foi uma vantagem. Então, assim, talvez não fechar, não é que não fechar, mas talvez dê um fôlego pra gente conseguir alavancar um pouco mais rápido. E foi como você falou aí, né, Túlio? Devido ao seu atendimento, né? A forma que você tratava seus pacientes. E fica a lição pra galera que muitas das vezes a pessoa tá ali servindo a um chefe, a um patrão, tá ali no emprego e não dá o seu melhor. E às vezes a pessoa tem vontade de empreender, né? E aí fala assim, não, quando eu abrir o meu, eu dou o meu melhor. Não, cara, você tem que dar o seu melhor onde você estiver. Porque talvez se você não estivesse dando o seu melhor ali, você não teria conquistado esses 200 e tantos clientes, né? Eu acho que assim, isso é da personalidade de cada um, mas independente, não deveria ser, né? Eu acho que o fazer o correto e fazer o melhor é independente. A partir do momento que você se propõe,
Eu falo isso hoje com meus funcionários. Assim, gente, não é porque eu sou dono e você é funcionário, não. Quando você sentou aqui na minha frente para me pedir um emprego, você fez um combinado que você daria o melhor, que você faria isso, e eu acreditei. Ao mesmo tempo, qual que foi o combinado? Você dá seu trabalho e a gente vai combinar um salário por isso. A gente combinou um salário, eu te pago certinho no final do mês. Só porque a empresa é minha, você não vai valorizar ela? Exatamente. Então, assim, os grandes empreendedores, eles foram ótimos funcionários. Isso. Com certeza. Então, sim, você tem que ser certo, correto com suas coisas. Então, a primeira coisa de tudo é independente o que você faça, qual a área que você faça sempre o seu melhor, cara. Faça sempre o seu melhor. Porque dessa forma você vai crescer. Show. Entendeu? E como você pontuou muito bem, né? Você falou assim, cara, o que fez a minha empresa aí conseguir alavancar mais rápido aí, ou como você falou, até não fechar, né? Quando a gente abriu, foi porque eu consegui aí no primeiro mês, em pleno carnaval, 250 clientes, cara. E você falou, isso porque o pessoal já me conhecia, né? Obviamente porque você tinha o que fizeram essas pessoas que te conheciam uma coisa, né? Mas voltar aí a ser seu paciente é outra completamente diferente. Era o diferencial também do atendimento que ele tinha aí com o cliente dele. Então, assim, isso é a primeira coisa que o empreendedor, se a gente for pegar, não importa em que proporção de escala que a gente está falando. O cara está começando agora, ele tem um cliente, cara. Esse um cliente, eu acho que o maior investimento que ele tem que fazer no negócio dele, o primeiro de todos, é em atendimento. Porque, cara, você não precisa de dinheiro para poder fazer isso, você não precisa ter um investimento enorme para poder fazer isso. O atendimento é coisa básica. E às vezes o empreendedor está pensando assim, cara, mas quando eu tiver isso, a minha empresa vai ser assim. Quando eu agora preciso fazer isso, agora eu preciso comprar uma poltrona nova, uma televisão, eu preciso reformar aqui, fazer uma fachada nova, porque vai atrair mais clientes. Só que ele não consegue olhar para uma coisa que ele pode fazer agora. Exato, que é o principal. Pequeno, que é focar 100% e dar um melhor atendimento para o cliente dele, que isso vai trazer. Mas vamos lá, conta aí. É a questão, cara, você até juntando nisso aí, é a questão assim, como você... É o básico. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Boa, perfeito. Imagina você chegando, qual que seja a sua área, cabeleireiro, dentista, o que for. Imagina você chegando no salão, como você gostaria de ser tratado, cara? Como você chega no dentista, como você gostaria de ser tratado? Então, assim, o que a gente fala é assim, sempre faça um bom atendimento. E para os dentistas, eu falo o seguinte, fazer uma odontologia correta é o básico, cara. É sua obrigação. Se você fizer um serviço que não é ruim, você é um picareta. Perfeito. Quando você vai num borracheiro, o cara fala que tem... Quando você vai no mecânico, ele fala que tem problema, que não tem, para te passar para ele ganhar mais seu dinheiro, porque você não entende daquilo, e, por exemplo, faz um serviço meia boca para depois você voltar, você fica sabendo disso e fala assim, poxa, aquele mecânico, quem que for, aquele cara é um pilantra. Aquele cara é um pilantra, é ruim, porque a pessoa, tipo assim... Então, assim, o que eu falo? A odontologia é o básico. Você tem que entregar. Você não precisa ser o cara que vai fazer uma obra, um Picasso. Não precisa ser o Van Gogh. Não precisa ser o cara, mas você tem que fazer o certo. O diferencial maior é o nosso atendimento, cara. Você ser atendido bem, quem não gosta? Quem não gosta de ser atendido bem? Então, assim, hoje em dia, na parte da gestão, o que a gente tenta passar para os outros funcionários é o que a gente já fez que deu certo. Essa qualidade do atendimento, a empatia, se sentir fazer isso. Tinha um professor meu, na época da faculdade, que a gente brigava, porque a gente tinha que aprender as veias do corpo inteiro. Na prova tinha que descrever o caminho da hemácia no corpo, no pé, sair do coração, do pé e passar e tal no corpo inteiro e voltar pro coração de novo. Aí a gente brigando com ele, professor, vou estudar boca, cara. Por que você tá querendo que eu saiba o osso do dedão do pé e tal, o caminho da hemácia? Ele falou pra mim, você já viu alguma boca subir na rua aqui sozinha? Não, meu amigo, só o paciente inteiro. Então você tem que conhecer um ser humano, você tem que conhecer um paciente. Então você tem que tratar ele como humano, não como boca, não como dente, né? Show. Então, e aí foi a história, né? A história inicial aí da clínica dos 6 primeiros meses, né? Da Viver Sorrindo. Depois disso a gente começou a dar muito certo. Foi aqui na Bahia, a primeira. Aqui, já comecei aqui em Salvador. Formei e vim pra Bahia. Então, por isso que eu falei, eu sou suspeito para falar daqui, cara. Sou apaixonado com esse lugar. Então, a gente estava dando muito certo, graças a Deus. O processo estava crescendo.
E aí, por diante, eu tava com um amigo meu, que formou na minha sala, onde que eu formei, na Federal de Diamantina, lá em Minas. E ele estava, por sinal, até na minha cidade, em Natal, e ele tinha assumido uma clínica que chamava Roy. Então, assim, ele é o fundador do Roy, né, do Hospital de Odontologia, lá em Divinópolis, lá em Minas. E aí eu estava com um projeto de fazer coisas, expandir para fazer trabalhos assim. A odontologia, ela tem um certo custo para dependendo do que for ser feito, né? Então, por exemplo, eu estava trabalhando em implante na clínica um pouco mais popular, né? Porque eu estava fazendo minha especialização, eu tinha um pouco de dificuldade de trabalhar o implante lá. Porque por mais que a gente cobrava um pouco mais barato, mas eu não nunca trabalhei com material ruim. Então, tinha um certo custo para a gente conseguir fazer. E se eu fizesse exatamente com o preço que eu... Zero, às vezes a população não ia conseguir fazer. Ainda assim. Não, claro, tinha muita pessoa que tem condição, mas se a gente fosse pensar no Sim. todo, e aí a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer, queria abrir uma clínica um pouco maior aqui em Salvador. Conversando com esse amigo meu, ele falou assim, Túlio, eu tenho um projeto que é o Leandro Barbosa. Ele falou assim, Túlio, eu tenho um projeto aqui que é o hospital e tá dando muito certo aqui. Numa cidade que é a minha cidade de 220 mil habitantes. Se a gente levar isso para Salvador, vai dar muito certo, cara. E aí ele me explicou o projeto, eu fui até Minas, para a gente sentar realmente, ele me mostrar a estrutura da clínica, qual era a ideia, os projetos que ele já tinha. E aí a gente juntou forças. Boa. Da mesma forma da primeira, hora que a gente foi colocar as coisas na ponta do lápis, cadê o dinheiro, né, cara? Cadê o cacau? Cadê o cacau? A gente que nasceu bonito e não rica, a gente tem que trabalhar, né? Então, como é que sua mãe, você tá dizendo nos bastidores? Foi isso, minha mãe falou isso comigo, menino, vai estudar, menino, você nasceu foi bonito, não foi rico. E é desse jeito mesmo. E aí, cara, a gente foi, juntou eu e o Leandro, o Bruno, que é o meu sócio da Viver Sorrindo, entrou no projeto junto com a gente, tudo bem, vai dar certo. A hora que as coisas começaram a dar certo, atrás de obra, quem já trabalhou com aí, que já abriu a empresa sabe como que é ter uma obra, então atrasou, aluguel já rodando, e a gente sabia da questão do fluxo de caixa, então a gente chamou mais um sócio, que é um dentista amigo nosso, que é o Dr. Thiago Veiga, cara, fora da curva, realmente é um dentista fenomenal. Show. Então, a gente chamou ele para entrar no projeto junto com a gente, e aí a gente agregou mais uma pessoa e a gente abriu a clínica lá na Pituba, né, que é um bairro aqui de Salvador, que é lá na Avenida Manuel Dias da Silva. Quando eu fui abrir lá, ainda foi uma questão, todo mundo falou, cara, todo mundo tem que abrir no Taigara, dentista no Taigara, você tá abrindo na Pituba, você é doido, cara. Aí a gente foi fazendo de tudo para dar certo. E eu vou falar de valores aqui rápido. A minha clínica tinha uma média de faturamento de 100 mil, 100 e poucos mil na primeira clínica. A segunda clínica, a gente tinha uma média que talvez no início seria pouco. No primeiro mês a gente já faturou mais de 300 mil. Show. Já na maior? No primeiro mês, no hospital. hospital. No primeiro hospital, quando a gente já tinha aberto. Sem nem esperar. Sem nem esperar, sim. Claro, marketing, a gente já tinha 2 anos que a gente já tinha a primeira clínica, já tinha um pouco mais de experiência. E aí a gente investiu bastante realmente em divulgação, a gente foi trabalhando em cima disso. E o principal, fazendo um serviço de qualidade. Um dado. Hoje em dia, 90% dos meus novos pacientes são indicação. Caramba, que show. 90%. Você tem esse número? Tenho registrado. Demais, né? Então, assim, 90%. Gira entre 87%, 90%, 92% é dependente de cada mês, porque a gente mede mensal. Sendo que a gente tem propaganda na Rádio à Tarde, Rádio GFM, a gente já fez outdoor na cidade inteira, Busdoor, Backbus. Então, assim, já fez vários tipos de propaganda. Já fez na Band, na TV Band. E mesmo assim, 90% dos meus novos pacientes são por indicação. Isso é devido ao quê? A indicação, cara. Bom atendimento. Quem tá assistindo esse episódio agora, que é empresário, vai falar assim, rapaz, amanhã eu vou sentar com a equipe e vou ter uma reunião. Se quiser passar lá no hospital, lá a gente conversa. Exatamente. Olha o que você falou, né, velho? Vocês investiram uma grana aí com marketing, né? Pô, olha só, preste atenção nisso que o Túlio falou aí. Fez rádio, Busdoor, outdoor, televisão, né, marketing digital de modo geral. Você usou aí tudo que você podia de mídia aí para poder divulgar o hospital e ainda assim 90% aí dos pacientes veio de indicação. Caramba. Cara, isso aí você não tem noção. A luz que você acabou de dar
para muitos empresários, até não só empresários, empresários, empreendedores, profissionais liberais, principalmente, né, que tá sempre pensando assim, cara, eu preciso melhorar o meu marketing, né? As pessoas pensam assim, eu preciso melhorar o meu marketing. Às vezes o seu marketing é você e você não olhou para isso ainda. Com certeza. Né? Caramba. Quem vende você melhor é quem já passou por você, entendeu, cara? Vocês são especialistas nessa questão de marketing, divulgação, né, de internet. Então, você sabe como que é a dificuldade que é hoje em dia você captar um cliente. Né? Principalmente depois da pandemia, nessa parte do digital, né? Tudo ficou muito disputado. O custo por clique, o custo por lead, tudo ficou muito caro. E todo mundo tem muito bombardeado por muita informação. Então é caro. E mesmo assim, a pessoa que vai vir ali são pessoas que, cara, isso é uma dica, viu? Boa dica isso aí para as pessoas. Demais. Tipo assim, você vai gastar uma nota, cara, para trazer uma pessoa que você nunca te viu. É ótimo, tem que fazer? Tem que fazer, tá dentro do nosso projeto. A gente não deixa de investir. Muito, por sinal. Show. Mas o principal fonte, cara, é quem te indica. É só você pensar. Que assim, imagina algo que você tá querendo, uma pessoa chegou nova aqui em Salvador, conheceu você é meu paciente. Pô, tô querendo um dentista. Aí você fala com seu amigo, pô, eu tenho um dentista que é de confiança, pode ir lá. Velho, já acabou, a venda já está feita. Exato. A venda já foi feita pelo meu paciente. Total. E eu não preciso, na teoria, assim, claro, a gente tem que ter uma representatividade, tem que ter um site bacana, tem que ter toda a estrutura. Mas o que vai trazer o paciente, que é a maior receita nossa, não é isso, cara. Entendeu? É o atendimento. A experiência do cliente. É a experiência do cliente. Total. Túlio, você tem um processo hoje de indicação ou isso foi natural? Isso, hoje em dia, sim, a gente tem algumas campanhas que já estão rodando. Às vezes a gente faz assim, são sazonais. Hoje a gente está até com uma campanha de indicação interna, né? A gente não divulga, até porque o conselho não permite a gente comercializar a odontologia, então a gente não pode divulgar de forma nenhuma nenhum tipo de campanha assim, de captação desse tipo. Mas, tipo assim, né, de você que é meu paciente, indicar alguém, poder ter alguns benefícios e aí por diante. Só que a grande maioria do tempo foi realmente só por eu te falo assim, e as pessoas chegam procurando, natural, as pessoas chegam procurando, às vezes, o dentista X ali, pelo fato que, cara, foi muito bem atendido. Todo mundo, eu acredito, todo mundo que já está escutando assim, pelo menos 99% já passou num dentista. Total. E odontologia é algo muito íntimo. Você já abriu sua boca para alguém e falou, abre aqui, olha aqui. Ninguém fica, é uma coisa assim. É que nem barbearia. Seu barbeiro se muda, você fala, pô, não vou cortar mais cabelo, não. Então, assim, é uma coisa muito... O pessoal fala assim, dentista, cabeleireiro e ginecologista, geralmente não troca, cara. Porque, assim, é uma coisa muito íntima, né, da gente. Então, assim, não é uma coisa 100% confortável. Dizer, poxa, hoje eu acordei, que beleza, eu vou no dentista. Tem até uma galera que gosta mesmo. Mas, assim, de forma geral, o pessoal, tipo, às vezes é um tratamento que você tem que... Às vezes tem que tomar anestesia. Por sinal, propaganda, a gente tem anestesia sem agulha, tá? Lá no hospital. Mas, então... Então, assim, tem todo esse problema, né? De dor, né? De sensibilidade. Geralmente, quando a pessoa procura o dentista, já tem algum tipo de incômodo. Então, o que a gente tem que fazer? Na minha área da odontologia, isso cada pessoa de cada área tem que pensar onde que dói no seu cliente, no meu paciente. A gente tenta tratar a pessoa da melhor forma possível. Né? Então, assim, a qualidade do atendimento, lembrando, a odontologia é base. Eu, uma hora nenhuma, estou falando assim, você tem que fazer um tratamento bacana, você tem que... Não, cara, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Show. Você entregar uma odontologia certa, correta, é o mínimo, cara. Eu vou te falar que nem entra como pauta. A pauta é realmente atendimento, o cuidado, né? Os diferenciais da odontologia para a pessoa crescer, para quem é empreendedor e está querendo fazer isso. Foque nisso, cara. Foque nisso que você vai ter sucesso. Se dedique, trabalhe. Se você é dentista e trabalha para alguém, pensa em abrir alguma coisa, cara, trabalhe muito bem. Faça seu melhor ali dentro. Às vezes você abre uma parceria com seu patrão, ou às vezes você abre uma coisa sua mais para frente. Empreenda lá dentro. Empreenda lá dentro, cara. Começa ali. Né? Ou, por exemplo, às vezes até, por exemplo, você vai criando um nome, seu próprio nome, cara, de estar atendendo. O engraçado é que nessa minha primeira clínica, por ser uma clínica de bairro, né, que fica em São Marcos,
as pessoas não conheciam. Até eu sair de lá... A primeira clínica era em São Marcos? Em São Marcos. Ainda é lá. Ainda existe Ainda ela? existe, tá lá funcionando. Mas tem é 7 Roy anos. não, ainda continua. Aí chama Viver Sorrindo ainda. Top. Pelo fato do Roy Hospital, ele tem realmente, pelo fato do nome, né, Hospital de Odontologia, ele tem uma estrutura um pouco maior, que a gente ainda não conseguiu levar lá para São Marcos, mas é um projeto futuro, se tudo der certo. E... Poxa, me fugiu agora o que eu tava falando. Cara, mas em resumo, trabalhe de uma forma perfeito que o seu cliente fale assim, pergunte, você que é o dono, é? Você tava falando do atendimento. Lembrei o que eu tava falando. Que eu tava falando que lá da clínica, é que as pessoas não sabiam o nome da clínica. Ligavam e falavam, a clínica do Dr. Túlio? E tipo assim, eram 5 dentistas que trabalhavam lá. Então assim, show. Por quê? Porque você tá fazendo aquela referência, cara, do cuidado, de um serviço bem feito, de ter empatia. E eu não sabia fazer tudo não, cara. Mas eu tinha humildade quando eu não sabia fazer tudo, eu indicava para outro profissional, ou chegava, não sei fazer, ou não fazia quando eu não sabia. Então, o grande principal, cara, não faça coisas erradas, né? E isso transmitia muita confiança também. Total, pô. Você ser humilde para reconhecer que você não sabe fazer alguma coisa e dizer isso pro paciente, velho, isso transmite credibilidade pra caramba. E outra, ser sincero às vezes, quando o cliente quer fazer um procedimento e você, na visão de profissional, você vê que não tem necessidade e você dá um outro caminho, cara, isso aí você ganha o cliente pro resto da vida, sabe? E assim, às vezes você indica para algum profissional amigo, um colega, ao mesmo tempo você tá ganhando 2 morais. Com certeza. Com o seu colega, que fala assim, poxa, cara, o cara me indicou um cliente dele, tá te perdendo um cliente? Não, muito pelo contrário. Tô ganhando. Eu tô ganhando, cara. Eu tô ganhando tanto cliente por falar, para indicar para uma pessoa que também eu sei de confiança, tô ganhando um amigo, que uma hora também eu vou precisar. Às vezes ele vai fazer alguma coisa que ele não faz e vai indicar para mim. Então, assim, isso foi acontecendo. Até então... Que show, velho. Aí as coisas começaram a dar tudo certo, a gente abriu o hospital. Quando a gente falei, né? A gente foi para abrir, chamou o Dr. Tiago, ele abriu junto com a gente. E a gente começou a fazer as expansões aqui em Salvador, começou a dar muito certo, investiu, a gente tem hoje em dia 2 unidades aqui, já tinha um planejamento, uma terceira, deu um stop por conta da pandemia e graças a Deus as coisas já estão normalizando. E antes da pandemia, em 2019, a gente abriu a 2ª unidade que foi no Shopping Paralela. Show. Que foi uma experiência diferente também, cara. Assim, a questão de abrir dentro do shopping. Não sei se algumas pessoas, né, com certeza que vão estar escutando a gente, já tiveram essa oportunidade. Abrir qualquer negócio no shopping, meu irmão, é caro pra caramba. Aí eu vou, assim... o shopping é... Caro é escravidão. O shopping é o shopping, meu irmão. A questão do shopping é a grande vantagem que a gente abriu no Shopping Paralela, aqui em Salvador, que é um shopping muito de serviços. Sim. Na verdade, quando a gente foi para abrir, a gente tinha a intenção de abrir em outra região aqui em Salvador, que ainda vai chegar lá, e a gente recebeu essa proposta do shopping, de ir para lá. Eles foram atrás da gente, falando que a gente já era uma referência. Caramba, top. 2 anos aqui em Salvador, a gente já era referência nessa área odontológica, e eles procuravam uma clínica nesse sentido, desse tamanho, para abrir dentro do shopping, para se juntar, por exemplo, a Clivale, que já estava lá na área médica, já tinham cartórios e algumas outras coisas na área de serviço. Por ser clínica, tem a obrigação aquela de ir até as 9, 10 horas quando fecha? Não. Tem isso não, né? Não tem. A gente fecha A gente até fechava às 10 horas antes da pandemia. Entendi. Aí, hoje em dia, a gente abre antes do shopping abrir. A gente abre às 7h30 da manhã, né? Então, assim, as pessoas que chegam no shopping, tem um segurança lá, tem que se identificar falando que vai estar indo pro shopping, lá pra clínica, né? Lá pro hospital. E a gente fecha às 7, 8 horas, dependendo do dia. Mas o horário de fechamento mesmo é às 19. Dia de sábado, a gente funciona até 1h da tarde. Fica fechado sábado, porque geralmente as lojas são obrigadas, né? Isso. Não pode. A gente teve até que fazer alguns combinados com o pessoal do shopping em relação a isso, porque a gente tem que manter realmente. Tem todas as burocracias, cada shopping é um jeito. Um shopping é uma cidade, cara. Cada shopping é uma cidade. Então, tem suas burocracias, mas assim, se for um shopping flexível e eles também entenderem, a gente também entendendo o lado deles, né? Tem que fazer dois lados, né, cara? Sempre voltando, o relacionamento continua sendo um grande diferencial. Então, a gente fazendo um relacionamento bacana com eles, a gente dá certo. Inicialmente, a gente tinha um pouco de medo, principalmente porque 3 meses depois que a gente inaugurou, estourou a pandemia. Então, teve essa questão de medo de shopping, né?
Total, velho. Então, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente é muito bem aceito no shopping. Tem essa facilidade de segurança, conforto de estar dentro do shopping, né? Tem outras coisas, a pessoa vai ali para dar um passeio no shopping, a gente já tá ali. Então, assim, tem uma grande facilidade. Principalmente hoje, com o Brasil inteiro, né? As dificuldades de segurança que existe, essa questão do shopping dá um conforto muito grande pro pessoal. Isso foi uma sacada, assim, a início não foi uma estratégia de vocês, Não, né? Surgiu não. o convite. Mas o quanto que você acha hoje? Qual a sua perspectiva em relação a isso? É que você tenha retratado essa experiência aí de abrir uma clínica no shopping. Qual que mais bomba, Pituba ou shopping? Não é nem o que mais bomba, cara, mas assim, é você trazer o modelo de negócio aí para dentro de um shopping, né? Hoje isso acontece há um tempo, né? A área médica, clínica, realmente tem feito isso bastante. As academias, inclusive, agora também, né? Tem. Tá indo Quase muito todos pra- os shoppings hoje em dia tem uma academia. tem É por conta da evolução do tem mercado, muito né? serviço, Hoje, exatamente. com o digital, todo mundo comprando muita coisa online, então o shopping tem que... Não, Trazer, e tá agregar tendo ali. esse movimento realmente de várias empresas de serviço ir para o shopping aí, né? Então, assim, cara, qual a sua experiência em relação a isso? Ó, você até falou qual que bomba, mas eu vou te falar que as duas, cara. Graças Nossa, a Deus, nossa. as duas. São públicos um pouco diferentes, mas eu não falo pelo fato de ser shopping. Eu falo pelo fato de ser bairros diferentes, né? O shopping está rodeado por, a gente chama bairros de novos ricos. Por que novos ricos? São pessoas que são empreendedores, estão ganhando dinheiro agora, são jovens, são pessoas mais jovens, assim, entre 25 e 50 anos, que é a região do Shopping Paralela, Alphaville, Patamares, Isso. são bairros mais novos, que tem novos ricos, né? Digamos, novos ricos, eu falo assim, Realmente. são novos... Sim. Sim. Não sei se é essa a expressão correta, mas são pessoas que são empreendendo, então não são aquelas pessoas que já vêm de família antiga. Já a Pituba, que é onde que fica, é um bairro mais antigo, tradicional. verdade. Então a gente trabalha, a idade do público da Pituba é um pouco mais velho que a idade do público da região do pessoal do Paralelo ali. Por ser um bairro mais tradicional, mais antigo. Tem apartamento lá tem as pacientes que moram na Pituba há 50 anos, 40 anos. Verdade. Né? Então, assim, são públicos um pouco diferentes. Em relação a bombar, é muita estratégia que a gente toma em relação ao marketing. Né? Você tem que entender muito bem. Então, para o empreendedor, eu falo assim, você tem que entender a região, você tem que entender a sua praça, né? Para ver se aquilo ali vai te caber. Então, por exemplo, o Cabula é um bairro, quem é daqui de Salvador, o Cabula é um bairro muito bom. Então, assim, a gente tem intenção de abrir lá? Tem. Aí, como que a gente vai fazer? Um exemplo, né? Brotas, bairro muito bacana. Vamos fazer um estudo de mercado. Faça isso, empreendedor. Entendeu? Não vá na cara e na coragem só não. Então, faça um pouco mais de planejamento. Na intuição, né? Bateu, aqui dá pra... Entenda. Intuição melhor, é né? bom, mas sem planejamento, meu amigo. É como ele às falou, vezes você dá sorte. Você fazer realmente aí um estudo de mercado para você entender se aquilo realmente cabe aí, né? Cabe ali, porque são regiões que às vezes não comportam a unidade daquela, né? Então, por exemplo, São Marcos, por que eu ainda não abri? É um ótimo bairro, eu tô lá tem 7 anos. É a minha menina dos olhos de ouro, é a minha clínica de lá. Conheço um pessoal de lá, vou indicar. Pode indicar. Clínica Viver Sorrindo, em frente ao Center Fios, muito boa. Responsabilidade lá que a gente tem. Então, assim... Mas lá, por exemplo, em relação, você perguntou, porque você não levou o hospital para não transformar, não virou a bandeira? Foi por conta de alguma coisa assim? Cara, foi mais pelo fato de comportar. A gente pensou, o hospital, a gente traz um nome da marca um pouco diferenciado, a gente faz alguns tipos de investimento um pouco diferenciado, trabalha com alguns procedimentos, que é exatamente o motivo que eu saí de lá, que tem um custo um pouco mais alto para fazer. Então, quando a gente vai colocar isso... Posicionamento, né? Cada empresa está posicionada para um público diferente. São tratamentos diferentes. Não tem como assim, eu entrar em certinho aqui agora, em detalhes, porque a odontologia é muito vasto, né? São muitos procedimentos. Mas alguns procedimentos que eu faço muito lá em São Marcos, eu não faço, por exemplo, na Pituba. E, geralmente a Pituba e o Paralelo são até muito semelhantes, né? Com a pequena diferença da idade, como a gente está falando agora. Então, por exemplo, a Pituba tem mais o quê? Idoso. Às vezes eu vou vender mais implante, pela falta do dente, mais prótese. O Paralelo ele já atrai mais
lente de contato, dental, né? São pessoas mais jovens. Então, não é que na Pituba eu não faço. Não é que no Paralelo não faço implante, faço muito ainda, por sinal. Só que são tipos diferentes, né? Mas as suas estratégias, olhando assim, as suas estratégias, é o mesmo hospital, um na Pituba, um no Paralela, públicos diferentes. As estratégias são diferentes? São diferentes de forma interna. E se eu for fazer alguma campanha regional. Então, por exemplo, eu vou colocar um outdoor. Lá na Pituba pode ser diferente do que eu vou trabalhar no Paralelo. Campanha da rádio é geral. Sim, né? Perfeito. Eu vou fazer uma campanha de panfletagem. É diferente em uma e em outra. Às vezes é igual. Boa. Implante, por exemplo, eu trabalho nas duas unidades. Muito bem. Agora, por exemplo, eu vou fazer lente de contato, às vezes na Pituba. Posso fazer fácil, porque eu vendo muito lá. Mas às vezes eu vou focar mais, por exemplo, no Paralelo aqui. Com a mesma força... 80-20, né? Exatamente, com a mesma força. Com 20 eu vou ter 100% de resultado, em vez de na Pituba eu posso ter 80 para ter 100. Então... Mas isso aí é isso que eu perguntei isso justamente por conta, né, da clareza, né? Como que você consegue direcionar a sua estratégia aí quando você conhece muito bem o seu cliente, né? Então você está trazendo exatamente essa informação aqui, né? Você vê, o comportamento do consumidor de um bairro é totalmente diferente do comportamento do consumidor de outro bairro, né? E aí, quando você entende isso, você pensa assim, poxa, eu também preciso desenvolver aqui minha estratégia de forma personalizada para cada público. E às vezes, se você não tem essa sacada, se você não entende que você precisa conhecer muito bem o seu público, o que é que você faz? Eu vou tentar fazer a mesma coisa do que eu faço lá, aqui. E aí eu falo assim, mas não está dando certo. O negócio aqui não está dando certo, entendeu? Eu esperava mais do negócio aqui porque isso lá dá muito bom e aqui não está funcionando tão bem. Não roda pesquisa, pô. Exatamente, tem que rodar não roda pesquisa. Tem que rodar o formulário. Não conhece seu cliente, né, cara? Perfeito. Tem os 4 P's do marketing, né? Que na verdade do serviço são 7. Tem mais 3, que eu não vou lembrar agora dos outros 3. Mas o principal é o produto. Vamos puxar para o lado que não é produto, odontologia não é produto, mas puxando pelo lado do produto barra serviço. Serviço, perfeito. Pessoas e praça, cara. Isso. Tem que entender isso, velho. Se você não entender isso, você pode até dar certo, mas aí na sorte, né? Então, assim, entenda melhor o que você vai querer fazer, aonde você vai querer abrir. Cara, tem vários... Hoje, um dia, vamos falar assim, o Sebrae. O Sebrae é um tipo de ferramenta que você consegue facilitar muitas coisas nesse sentido de poder te ajudar um pouco no início, na localização de algumas coisas, entender o que é seu produto, entender o que você quer oferecer. Exato. Né? Eu quero ser dentista. Pra quê, cara? Você quer fazer dentista? Você gosta de servir as pessoas? Você gosta de atender as pessoas? Não, cara, eu gosto de ficar em casa. Então, cara, vai fazer outra coisa. Você... marketing digital, que você consiga trabalhar de casa, vai trabalhar com investimento, entendeu? Perfeito. É diferente, você tem que entender o que você tem que fazer. E qual o maior desafio hoje que você encontra assim, cara? Qual é que você olha assim, cara, o desafio hoje que a gente tem lá dentro da nossa empresa, qual é aquele ponto assim que você acha que é desafiador? Calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles aí do negócio, aquilo que você bate mais cabeça hoje. Cara, eu nem pensei pra falar isso. A hora que você falou isso, o negócio já bateu. Tá vendo aí? Sempre todo negócio tem. Chama-se pessoas. Pessoas, diga-se... Funcionários. Boa. Exatamente. Sabe por quê? Por essa questão. Às vezes os funcionários, eles acham que o patrão é ruim. Não, cara. Eu abdiquei de estar junto com a minha família lá em Minas. Investi todo o dinheiro que eu já ganhei na minha vida para construir uma empresa, para conseguir pagar um salário para todo mundo. Bacana, nunca trazei uma conta de aluguel, de salário, de nada, cara. Isso aí você pode escrever, cara, na pedra. Nunca, cara, isso aí é uma coisa que eu sou, velho. Eu tiro da minha boca para pagar os outros. Porque isso aí é honestidade. Mas o empresário é isso, velho. O empreendedor, pelo menos, né? Os que dá certo. Exatamente. Tende a ser isso, né? Então, a maior dificuldade, cara, é essa que das pessoas às vezes entenderem. Tem muito funcionário que entende, sim. Poxa, hoje em dia a gente tem uma equipe muito bacana, só que são pessoas. Pessoas têm dores, têm problemas, tem problema em casa, tem isso. E assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente começou a dar certo porque eu fui fazendo as coisas, só que
O principal objetivo hoje é a gente ensinar para as pessoas, passar para as pessoas a nossa filosofia, que as pessoas sigam aquilo. Como a gente falou, o principal, né, o atendimento, a qualidade do atendimento. Então a gente quer que todo mundo atenda isso. Boa. E assim, muitos clientes meus ainda têm meu telefone, muitos pacientes meus ainda têm meu telefone, e às vezes me ligam e falam assim, Túlio, não queria falar mal não, mas aconteceu isso aqui, tal pessoa falou comigo desse jeito, não reflete o que vocês fazem na sua empresa. Então, eu não tô querendo... Já escutei com essas falas. Não tô querendo que você manda ninguém embora, Túlio. Mas essa pessoa está te prejudicando. Foi uma senhorinha que me falou isso, cara. Olha, cara, eu fico até emocionado. Isso é bom, velho. Eu já vi em alguns lugares assim, um cara assim, fale direto com o dono. Já vi umas placas assim. Isso, os QR Codes. Você tá com algum problema, fale direto com o dono. Cara, isso aí é top demais, velho. E o bom aí de alguns pacientes ter seu telefone até hoje é que você ainda consegue ter esse contato direto com o seu cliente final. São pacientes amigos, cara. Eu vou te falar que hoje em dia lá eu não faço pacientes, a gente faz amigos. Show. Realmente, durante o atendimento a gente conversa. Não é uma boca que tá entrando ali no meu consultório, como eu falei agora há pouco. É uma pessoa que tem história, tem tudo. E assim, tem pessoas que são mais na delas, realmente, tranquilo. E quando abre a boca eu falo, e aí o cara, a gente se perde, que eu falo pra caramba. Então a gente se vira. Às vezes vai pro dentista, deixa pra ir no dia que tem uma fofoca nova, quando tem alguma coisa pra desabafar, eu vou no dentista. Ô Túlio, e você tem uma cultura empresarial lá que é de prioridade e atendimento aí ao cliente, né? Isso é claro hoje dentro da sua empresa, sua comunicação, por exemplo, porque às vezes tem muito... Às vezes o problema é quando a gente fala assim, né? Falando do ponto de vista de funcionário. Quando você tem o funcionário que ele é totalmente desalinhado com a cultura da empresa, entendeu? Então, assim, como que funciona esse fluxo de vocês hoje lá? Você treina a sua equipe sempre? O pessoal realmente tem clareza de qual é a cultura da empresa? Sempre, cara. Eu vou dar uma dica para quem é empreendedor, está começando ou já há muito tempo e não faz isso. Faça reuniões semanais. Se não der semanais, de 15 em 15 dias, ou coloque alguém da sua equipe para fazer isso semanal e você faça uma vez, mas não deixe de escutar a sua equipe, cara. Na verdade, a sua equipe é a sua empresa. Eu uso uma frase com o pessoal que eu já escutei, não é minha, né? Com o pessoal quando a gente faz reuniões. Você imagina pegar o pessoal da minha empresa, pegar o pessoal da Apple, que é a empresa mais, não sei quantos anos seguidos, a empresa mais valiosa do mundo. Você tira a galera da Apple e coloca a gente lá. A Apple vai ser a pior empresa do mundo de marketing, de tecnologia, cara. A gente não entende nada. Verdade. Quem faz a empresa são os funcionários, cara. Então, o que eu falo com todo mundo? Que o ROI, o Hospital de Odontologia, pode ter minha cara, pode ter dos meus sócios, do Leandro, do Jefferson, do Thiago, do Bruno. Mas, cara, quem é a empresa em si, quem que tá ali no tete-a-tete com o paciente todo dia, é o funcionário, cara. Ele que representa. Show. Então, você já foi num restaurante e foi mal atendido por um garçom, às vezes você fala, nunca mais volto naquele restaurante, cara, porque eu fui mal atendido. Às vezes o cara tá no primeiro dia de teste, ele foi embora, foi mandado embora no mesmo dia. Só que ele representa aquela marca. Então, a partir do momento. E aí, a dificuldade que eu tava falando, da questão da importância das minhas dores hoje, porque realmente eu sofro, cara, com isso que eu acredito. Meu sócio fala assim, Túlio, você é muito bonzinho, cara. Que eu olho no olho da pessoa, cara, você vai fazer isso, cara. Vou, cara. Ele vai lá e não faz, eu falo, não. Aí meu sócio fala, Túlio, manda embora. Eu falo, não vou mandar embora, cara. É minha equipe. Eu acredito. Eu acredito. Aí eu vou, 1, 2, ferro. Aí meu sócio fala assim, tá vendo, você não mandou embora. E aí, cara... Mas a consciência fica limpa, né? Cara, mas é isso aí, velho. O bom gestor... eu também sou esse tipo de cara aí, velho. Eu dou bastante oportunidade antes de demitir alguém. Né? Então, assim, eu faço... Eu não só... não tiro minhas conclusões aí. Esse cara não tá dando mais certo, não tá mais interessado. Eu faço de tudo pra pessoa me provar que isso é verdade, entendeu? Então, assim, eu também dou várias oportunidades para minha equipe, qualquer pessoa da minha equipe, antes de demitir. Agora, eu sou muito bom também para demitir, cara. Eu demito com muita facilidade, com muita tranquilidade. Certo, né? Então, assim... É o melhor RH que nós temos. Eu demito com muita facilidade. Então, assim, eu falo assim, velho, para eu demitir, né, porque realmente chegou num ponto, e isso é uma habilidade que o empreendedor
Precisa ter, porque um funcionário, cara, desalinhado dentro da sua empresa, velho, ele vai contaminar todo mundo, sacou? E pode falir seu negócio, velho. Com certeza. Assim, eu falo que eu não mando ninguém embora. Na verdade, eu nunca mandei ninguém embora. A pessoa que se manda. Exatamente. Eu não quero, cara, para contratar alguém, você tem que treinar, você gasta tempo, você gasta dinheiro. Se você mandar embora, você tem que pagar a rescisão, tem que fazer. Pro empresário, gente, se você é funcionário, escuta isso. Nós não queremos te mandar embora. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, é um custo alto te mandar embora. É horrível mandar alguém embora. Custa em vários sentidos, todos né? Sentidos, não só financeiro. Não, todos os sentidos. Então, assim, é horrível mandar alguém embora. Até pra gente, pô, a sensação. Eu que sou um cara bem empáticozão. Galera, cara, eu sofro. Total, eu sofro pra mandar. Você falou que manda fácil? Eu mando, mas eu sofro. Entendeu? Principalmente se eu já tenho um tempo trabalhando, fiz uma amizade com a pessoa. Mas, cara, como eu tá falando aqui agora, você vai fazer tal serviço, eu preciso que você faça tal serviço, você vai me pagar tanto, beleza, no final do mês eu pago. Você fez tal serviço? Não. Ué, cara, então não sou eu que te mandei embora. Foi você, cara. As entrelinhas você pediu pra ir. Você que não tá cumprindo o que você falou que ia fazer. Então não sou eu que mando ninguém embora, as pessoas se mandam embora. Tinha um consultor, cara, que eu trabalhei, que ele me falou uma frase uma vez, por essa frase de eu ser muito... Eu deixei de ser bonzinho pra ser bom, né? Porque bonzinho é bobo, né? E ele chegou pra mim e falou, seu Túlio, que eu tava reclamando, falou, porque tal pessoa não faz isso, aquilo com ele e tal, reclamando. Ele chegou pra mim e falou assim, Túlio, a culpa é sua. Eu, como assim? Eu faço tudo certo. Ele, a culpa é sua. Eu falei, mas como assim? Rodrigo Noronha. Rodrigo, como assim, cara? Ele falou, Túlio, primeiro, se você contratou errado, a pessoa está errada na função, porque você contratou errado, você não fez um processo de seleção correto, a pessoa é nova, a empresa é sua, você tem que entender. Então, ou seja, você contratou errado, a culpa é de quem? Sua. Se o funcionário está fazendo coisa errada, a culpa é sua, porque você contratou errado. Segunda coisa, você treinou errado. A pessoa está entrando na sua empresa, você que sabe o que tem que ser feito, como deve ser feito e por que tem que ser feito. Você tem que treinar isso bem feito. Ou seja, se você contratou certo, e não passou o que tem que ser feito, e o cara tá fazendo errado, a culpa é sua. Aí nisso eu já falei, poxa, cara, qual que vai vir a terceira coisa? Eu falei, ô Rodrigo, e qual que é a terceira coisa? Ele falou, Túlio, se você contratou certo, treinou certo, ele tá fazendo errado, cara, a culpa é sua ainda. Mas por que ele? Você tá demorando demais mandar o cara embora. Entendeu? Então, assim, a culpa, empreendedor, a culpa é sua. Tá? Então, assim, a responsabilidade da sua empresa é sua. Faça o seu treinamento, Menando, continue desse jeito. Demora pra mandar embora. Autorresponsabilidade. Show de bola. Cara. A gente não pode doer por conta disso, não, entendeu? Ô, Túlio, e pro cara que tá querendo agora, assim, quero empreender nessa área, trabalho com odontologia, quero abrir meu consultório, pensei em abrir alguma coisa pra mim. Qual o direcionamento que você dá pra essa pessoa aí? Essa pergunta tava aqui engatilhada. O cara tá pra se formar, só que ele não quer trabalhar pra ninguém. Ele quer abrir o próprio negócio dele. Quais são os primeiros? O que é que ele tem que pensar? Como é que ele tem que agir? Como é que... Olha, o cara que está formando agora não quer trabalhar para ninguém, ele vai ter um grande problema que ele não conhece nada no mercado. Então, primeira dica, vá trabalhar para alguém. Vá para trabalhar para alguém, cara, que seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, que seja qualquer pessoa, que seja numa clínica popular, que seja uma clínica mais chique, que seja fazer estágio com alguém bacana. Então, assim, primeira coisa, cara, senta sua bunda no mocho. Se você realmente, a não ser que você quer ser só empresário. Bala na agulha, né? Senão ou você quer ser empresário e não tem alguém que tem muita condição para te bancar e se abre, por exemplo, uma franquia e mesmo assim. Porque a franquia, algumas vantagens, eu tinha alguns ressalvas contra a franquia, mas existem franquias e franquias, né? Eu não vou citar nomes agora, até porque eu não faço parte de nenhuma delas, mas assim, a questão da franquia é que ela te dá um projeto pronto, você paga por isso, você vai pagar parte do seu lucro por isso, e também você vai pagar para entrar e aí por diante. Então, você tem alguns problemas em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, ela vai te dar já o processo um pouco mais mastigado. Lembrando, isso, gente, eu não recomendo para quase ninguém. Você tem que ter já feito estágio com alguém, você tem que ter sido um cara muito fora da caixa, porque você tem que conhecer o mercado. É totalmente diferente de faculdade de mercado de trabalho. Então, trabalhe um pouco, vá fazendo. E outra coisa, faça aos poucos. A dica que eu dou tá começando aos poucos, abra um consultório.
abre um consultório, provavelmente eu sou 99,9% contra plano de saúde odontológico. Boa. Eu posso... Por quê? Por quê? Porque você paga para eles, não querem que você use. Toda vez que é para marcar uma dificuldade, eles pagam para um dentista uma mixaria que não paga nada. Sim. Nada. Você tem que utilizar o pior material do mundo, você tem que trabalhar correndo. Então, ou seja, paciente, se você é atendido por algum plano odontológico, saiba que o dentista que está te atendendo não está utilizando um material bom. Não é digamos assim, não é um cara que está desenvolvido, porque, pô, se eu recebo no particular, se eu tenho condição hoje de trabalhar, encher minha agenda no particular, por que eu vou atender um plano que paga R$14 para fazer uma restauração? Caramba, velho. 14, cara. Você gasta 1 hora para fazer uma restauração. Se o paciente voltar lá, você tem que fazer de novo. E outra coisa, o plano paga, né, pelo plano. Se uma restauração cai, o paciente não vai lá no plano reclamar. Ele vai reclamar clínica, com você. No consultório, verdade. Mas a questão do plano tem uma vantagem só. Eu falei que era 99,99% que eu sou contra. Por que é vantagem? Quem trabalha com marketing digital sabe que tem um custo de aquisição do cliente. Uma corrência aí, né? Não, um custo mesmo. Você tem que pagar para custo Google, para conseguir um cliente Google, novo, Facebook e tal, panfletagem, marketing. Você vai gastar com isso. O plano, ele te leva o cliente até lá. De graça. Você tem que, no caso, fazer o procedimento CAC zero. De graça, porque o que eles pagam, eu vou te falar que é de graça. É tipo assim, né? Você não vai receber nada por isso. Mas ele te manda o paciente lá. Entendeu? Então, ali você pode tentar vender. Então, qual que é a sacada do plano? É você trazer seu paciente ali para dentro e tentar vender o que o plano não cobre. Ou até falar assim, ó, o plano cobre só a coroa de metal, de face de porcelana, só que de porcelana não tá dentro. E aí também você pode começar o quê? Atender pelo plano. Você começa a atender muito bem, as pessoas começam já te ver como referência, depois você sai do plano. Boa. E aí, vai ganhando sua experiência, sua carteira, sua autoridade, né? Vai criando autoridade, ou trabalhando para os outros, ou trabalhando para o plano. As indicações também começam a vir a partir daí. Show. E aí, por diante, começa já aí você para de atender plano. Porque, cara, eu não conheço nenhum dentista bom que atende plano. Dentistas, eu posso estar totalmente enganado e pode ter planos que eu não conheço que pagam muito bem vocês. Mas... E você pode até ser bom, mas você ainda não demonstrou que é. Porque assim, o problema... Não, na verdade, se você é bom, né, sai do plano. Exatamente, cara. Verdade, então, assim, a maior dificuldade... Porque, assim, pô, não dá pra ser hipócrita, pô. Sem hipocrisia aqui. Pelo amor de Deus, você é bom, você tem que ganhar dinheiro, pô. Você vai ganhar R$14, pelo amor de Deus, velho. Cara, a responsabilidade de fazer uma restauração na boca de uma pessoa. Não, velho, você estuda... Você fez 4 anos de faculdade, se você investiu grana pra caramba. Se você vender paçoca no sinal, você ganha mais que R$14 por hora. Exatamente, porra, velho. Se formar em odontologia, abrir um consultório pra ganhar R$14, gente, vai viver de status, velho. Dono de plano. Aí não dá. Dono de plano, não tenho medo de você. Show de bola, show de bola. Então, assim, esse é o problema do plano de saúde. E outra coisa, se você quer fazer um procedimento, uma limpeza, fez hoje. Daqui 4 meses, se a boca tá suja, você não pode fazer, cara. Você tem que esperar no mínimo 6 meses. Eu quero fazer com o dentista X do plano. Não, você tem que ir para outro dentista. Cara, o plano é um problema danado. Voltando. E não dá dinheiro pro dentista. E não dá dinheiro. Então, voltando, você pode até começar pelo plano para captação de clientes e criar moral na região onde você trabalha. Fazer seu nome. Seu nome. Depois disso, você começa a atender particular. Dica. Depois você abre mais uma cadeira. Depois você abre mais outra cadeira. Nisso, galera, você não vai fazer igualzinho eu, que já abri a clínica e tive que enfrentar tudo. 5 cadeiras. Porque 5 cadeiras é 5 salas, né, velho? Então você tem que montar uma estrutura aí para atender. A gente até na primeira, só para não falar que eu tô mentindo, a gente montou 5 salas e só colocou 3 cadeiras e depois que montou mais as 2. Mas mesmo assim, a gente já montou uma estrutura um pouco maior. Então eu falo assim, se eu fosse para começar hoje eu montaria meu consultório. Boa. Mesmo com essa faminha que eu já tinha na região, eu montaria o meu consultório. Deu certo com 1 mês, no começo eu coloco mais uma. Mas aí você vai aprendendo aos poucos. Funcionário, quantidade de funcionários. Você vai ter só uma funcionária ou 2. Depois você vai ter mais. Aí por diante você vai começar a ter um dentista só lidando. Porque, cara, lidar com profissionais é complicado. Principalmente profissionais formados, né? Tipo assim, já tem uma experiência bacana. Então, tem essa certa dificuldade. Então, assim, você vai aprendendo a lidar. Então, a dica que eu dou é essa. Começa aos poucos. Abre o seu consultório, ou trabalhe para os outros, até que você conseguir uma moral, ou abre o consultório, atenda plano. E pode ser que existem planos hoje que
eu não conheço que... Paga às um vezes, pouquinho melhor. Mas esses aí tem uma burocracia para entrar também. Se não é dentista, você consegue entrar nesses planos também, não. Os planos, eles nivelam. Não é assim, eu quero entrar no da Petrobras, por exemplo. Eu não posso, né? Destacar cota. Tem dentista que vende cota para o outro, por exemplo. Eu tenho 60 anos, já não quero atender mais. Você acabou de formar, eu te vendo a minha cota do meu... Assim, olha Caramba. que absurdo, cara. Mas independente. É realmente um filtro ali, uma panelinha. Então, o que é que eu falo começa aos poucos. Dica para o empreendedor que está começando agora, cara. Vá trabalhar para os outros, pega experiência, pega bunda no mocho mesmo. No mocho o mocho é a cadeira odontológica. É a que o dentista senta, e tem a cadeira do paciente. Então, faça seu tempo de mocho, pega experiência, ou se você tem condição de abrir o seu e quer ter um sonho, não quer trabalhar para os outros, abra o seu, comece aos poucos, vá fazendo o pouquinho em pouquinho. Se você tem muita condição, trabalhe com plano, vai fazendo só no particular, você vai atender pouco paciente, faça um serviço muito bem feito, cara, que esse um paciente que você fez o serviço, dentista, lembra, gente, dentista não é uma coisa confortável. Se uma pessoa saiu falando bem de você... Pode esperar. Realmente, velho. Dentista não é confortável. Você falou tudo agora, velho. E estude, cara. Estude marketing, estude parte de financeiro, porque o básico você vai ter que aprender. Então, vai fazer um curso, vai fazer um MBA, vai fazer o que for. Não foque só na odontologia. Se você... Com certeza, você quer ser empreendedor, você tem que se desenvolver como empresário, né, velho? Com certeza. Não é só... É como você era o dentista, você hoje você não é o dentista mais, você se tornou o empresário, né, do ramo odontológico. Então, assim, não dá para você... Até para o cara que vai abrir um consultório, meu irmão, ele já vai aí sentar na cadeira também do aprendiz, realmente para aprender a ser empresário agora, né? Obviamente, o campo de batalha ensina muito, né? Nada melhor para mim do que o campo de batalha. Agora, horas de bunda na cadeira, meu irmão, vai facilitar a sua vida. Com certeza. Até para você entender o que as pessoas passam, né? A melhor coisa é você sentir a pele dos outros. Aprender, poder cobrar o dentista para saber falar, mas você é o dono da... Cara, eu já fiquei aqui muito tempo, cara. Muito tempo, tem 11 anos de formado. Então, assim, não sou um idoso, né, também, mas... Tem até migué que vem para você que você sabe, cara... Não faz sentido, eu sei que não é. Não, Túlio, e você estava falando em relação a pensar agora em trazer a Roy aí como franquia. Isso é o que? Você está planejando? Vocês estão estudando isso? A ideia de franquia, o nome franquia, assim, é um nome que, como eu falei agora há pouco, né, eu já tive muita aversão devido a algumas franquias que eu já ouvi falar. E hoje em dia eu já mudei um pouco minha cabeça, tanto que eu falei agora há pouco que às vezes você estudando bem uma franquia bacana, que eu não vou citar nomes das quais que eu acho que vale a pena, mas assim, são processos que a pessoa pode usar para cortar um pouco de caminho. E tem alguns amigos meus que até tinham clínicas próprias e hoje em dia trabalham com franquias e estão felizes. Tem outros amigos que tinham franquias e saíram fora porque falaram que não vale a pena, porque você tem que pagar para a franquia e por diante. Assim, é muito do perfil de cada pessoa, é muito do que você faz, cada pessoa faz. Não é só você, vou comprar uma franquia, resolveu. Não, cara, lembre-se, quem toca a franquia é você, cara. Quem toca a empresa é você. Eles te dão um modelo de negócio, você vai ser o empresário, você tem que estar ali dentro. Perfeito. E você falou uma coisa aí, cara, eu conheço duas histórias, né, das pessoas que compram uma franquia. Primeiro, daquela que, a franquia só é bom por franqueador. E eu conheço a história de franqueados que falam, velho, a melhor coisa que eu fiz foi realmente ter entrado na franquia porque eu peguei aí um negócio pronto, né? Agora, como você falou, mas o negócio está pronto, mas quem faz o negócio acontecer, prosperar e dar lucro, mesmo com toda a estrutura que eu tenho, sou eu. Então não adianta eu pensar, né? Porque eu vejo também muitas franquias, às vezes, vende a franquia com aquela ideia também de que vai trazer paciente, né? Que vai ter uma estrutura de marketing que roda aqui para poder atrair para cliente. Então, na minha opinião, em relação a isso, é que isso é um conto de fada. Com certeza, tá? Com certeza. Então, assim, obviamente ele vai te dar muitos recursos aí, né? Vai te dar muitos recursos que você precisa de fato para utilizar. Agora, esse trabalho de trazer o cliente para o ponto de venda, realmente para comprar de você, meu amigo,
E esse trabalho ninguém vai tirar de você, não. Entendeu? Nada cai do céu. Se eu vou te falar, se fosse muito bom, ninguém vendia. Ficava só para ele. O cara abria só unidade própria. Se só rodasse sozinho, pô, pra que eu vou vender franquia pros outros, pra dar dinheiro pros outros? Pô, vou nada, vou abrir só pra mim. Vou expandir, como então eu coloco o Dr. Túlio lá com 300 clínicas, 500 clínicas. Olha, não roda sozinho. Mentira, cara. Não roda sozinho. Quem faz a empresa é a pessoa que está ali dentro. Lembra que a gente falou aqui agora? O que é a empresa? É o dono? Não, cara. A empresa são as funcionárias. Então você tem que lidar com todo mundo que está ali. Você tem que lidar com seus funcionários, você tem que lidar com os pacientes. A franquia vai te dar um processo. Às vezes, dependendo da franquia, isso é um processo já pronto, uma facilidade em algumas coisas, mas se você não fizer, eu te dou certeza absoluta que não acontece. Não acontece. Porque é um negócio como qualquer outro. Não tem aquele milagre, isso nunca vai acontecer. É um negócio como qualquer outro, realmente. E você tinha perguntado sobre a questão da gente franquear a marca. A ideia é que se a gente for fazer isso, de realmente franquear, de abrir uma franquia, poder proporcionar isso para as pessoas, vai ser algo que seja realmente muito bem planejado, que como a gente, não sei se eu consegui passar isso, a gente é bem humano, cara. Não quero ganhar nada em cima de ninguém, então assim, quero parcerias. Então até a questão de franquia é uma questão que, pelo fato de já ter esse estigma, a gente ainda tem um pouco ainda de receio, e talvez pode ser uma possibilidade, pode ser que a gente abra uma expansão com parceiros, a gente tendo como se fosse como chama? Outback, né? Sim. Que ele, todos os restaurantes, o dono faz parte, então, para a gente conseguir manter a qualidade do nosso projeto. E o desafio maior é você duplicar essa humanização no negócio, né, cara? Mas aí não tem que ser pauta no... É uma cultura forte, né? Você construir pauta, você ter um projeto realmente aí de instalação de cultura na sua empresa. E tem que entrevistar se não fizer, não acontece, cara. Não acontece, não existe segredo, não existe o conto de fadas, não. Não existe. Se você não sentar lá, trabalhar, tratar todo mundo bem, cara, não adianta. Você pode abrir a empresa melhor do mundo. Se você começar a tratar as pessoas mal, rapidinho você vai Túlio, existe o negócio, não sei se você que está no mercado, existem pessoas comuns. Sou empresário, empreendedor e quero me associar a um dentista para abrir um consultório com ele. Existe hoje esse movimento nesse mercado? Cara, geralmente, acredito que não. Acredito é mais relacionado à questão de franquia. Conheço algumas pessoas que não são dentistas, viram a oportunidade numa franquia e já vi pessoas que deram certo e deram errado. Errado é o quê? O cara que comprou o projeto falando que dava certo e não conhece nada no processo, não tinha um dentista parceiro e aquilo ali não foi para frente, cara. Não foi para frente, né? E tem processo também que dá certo, que a pessoa se juntou com um dentista que já era referência, um cara que estava ali dentro para trabalhar, ou um gerente, às vezes nem é dentista, mas é uma pessoa que conheça de um pouco do mercado de odontologia, sobre contratar pessoas boas, né? Porque a odontologia, querendo ou não, cara, o básico, como eu falei de novo, o básico é a odontologia. É o base. Perfeito. É a base. Claro, a gente está falando aqui de várias outras coisas do lado empreendedor, porque eu acho que é isso que é o diferencial. Porque a odontologia não é o diferencial, é o básico. E se você não tem o básico, você não vai alugar, você pode ser o melhor em todos os outros quesitos. Você vai até para frente um pouco, mas você não vai longe. Show. Entendeu? Você pode até vender, mas você vende uma vez só. E queria acrescentar aqui o seguinte, cara, se você for, eu arrisco até dizer que 90%, 95%, que seja, mas acima de 90% das pessoas que dizem que não deu certo, ou tiveram seus negócios que não foram para frente, se você for parar para analisar o motivo, tá? Isso aí. Conhecimento do seu mercado, dar o seu melhor, conhecimento do público. Colocar a culpa nos outros. Porque quem faz tudo certo, cara, é inevitável, vai dar certo. Vai dar certo, de uma forma ou de outra, cara. Ô, Túlio, e quanto é o valor, velho, hoje, assim, o valor médio para um cara montar um consultório, um dentista montar um consultório? Cara, varia demais, porque depende da qualidade que você quer fazer. Vamos colocar um dentista básico para o cara começar. Básico, você vai precisar de pelo menos um consultório de só você, com equipamento, tudo do básico, você vai gastar uma média de
para montar e abrir 50 mil e vamos colocar aí mais uns 20 mil de fluxo para uma pessoa só, para fluxo de caixa. Capital de giro aí. Então vai colocar uns 70 mil, se você tiver uns 70 mil, você consegue esses 20 mil, não estou falando bem por alto aqui, gente, sem nenhuma base, mas assim, pensando que é um consultório só, você vai começar no início, porque querendo ou não, gente, tratamento odontológico, eu falo que não é caro, tratamento odontológico não é caro, o meu tratamento hoje é só limpeza. Não é caro, pagar por limpeza não é caro. Verdade. Cara, eu sei que não cuidou, não fez uso e deixou perder os dentes, tudo. Tem que fazer 8, 10 implantes. Realmente, o tratamento ficou um pouco mais caro. Devido a vários motivos. Pô, às vezes teve uma vida mais difícil no início, às vezes teve um acidente, bateu, quebrou a boca, alguma coisa. Então, assim, não é o tratamento odontológico, é seu problema que é grande. Perfeito. Entendeu? Então, o tratamento odontológico não é caro, né? Então, o cara é o tamanho do problema. E depende do momento também, né? O que é caro se torna barato quando é urgência, né? É o exemplo que o Galo usa muito lá, né? Da prioridade. Então, assim, poxa, fazer um implante, cuidar de restauração, seja lá o que for, o dente quebrou, é muito caro. Mas, cara, toma uma queda, bata a boca no chão e quebre seus dentes pra você ver se não fica barato. Com certeza. Você consertar. Você vai priorizar e você vai fazer, não importa o preço, realmente. E a gente tá falando agora, né, da questão dos valores de entrada. Por que tem que... Gente, para quem é empreendedor, entenda um pouquinho de fluxo de caixa, DRE, antes de você abrir qualquer coisa. Eu vou abrir uma portinha. Abrir uma sorvete, vou pegar um carrinho de vender sorvete. Entenda o básico. Vai no YouTube, cara. Coloca lá o básico. Fluxo de caixa é fundamental. Por quê? Na odontologia, por que eu tava falando que às vezes tem um tratamento mais alto? Porque às vezes você tem, principalmente, hoje em dia ninguém tá nadando em dinheiro. Pô, a gente vê dificuldade no Brasil, principalmente depois de tudo que tá acontecendo. Todo mundo divide, cara. Só que o seu fornecedor você paga à vista, seu aluguel você paga à vista, seu imposto, o governo lindo e maravilhoso faz você pagar à vista. Entendeu? Então, cara, e você parcelou pro cara em 12 vezes, 18 vezes no boleto, igual alguns gurus da odontologia manda você fazer. Entendeu? Não, é lindo, maravilhoso. Divide em 18 vezes no boleto, você vai dar certo. Você não sabe da inadimplência que tem, de tudo que você tem que pagar à vista. O dentista você paga à vista, tudo, cara, tudo você paga à vista. Então, se você não tiver um fluxo de caixa, você vai falir com 3 meses. Né, então, aqui um dos principais produtos do banco é oferecer fluxo de caixa. Capital de giro. Para a pessoa começar a rodar capital de giro. Não para rodar e para recuperar o negócio também. Eu vejo muito os bancos. Por que os bancos anunciam, né? Isso, porque eles sabem que é um produto muito vendido. O cara toda que não precisa, sabe, né? E o cara que não sabe cuidar disso aí que você falou, o cara não tem controle do fluxo de caixa dele, o cara vive pegando grana no banco, pegando capital de giro. Então, por isso que é um produto que o banco vende muito, né? E anuncia muito por conta disso, porque ele sabe que por uma deficiência do empreendedor, do empresário, que nessa área, ele sabe que é um baita de um produto. Né? Então, isso vende muito. E como você falou, cara, cuidar disso aí realmente é um divisor de águas, né? Eu conversei muito com minha esposa no período da pandemia e eu tava falando com ela o seguinte, cara, tem muitas empresas fechando, né, na pandemia. Mas a gente tava falando, cara, quem fecha a empresa, não foi a pandemia que fechou a empresa. Quem fechou a empresa foi a falta de gestão do sócio, a falta de gestão do dono, né? Às vezes você vai conversar com um consultor e vai dizer assim para você, cara, você precisa aí ter um caixa que comporte pagar o custo do seu negócio por 1 ano. Aí o cara fala assim, não, pelo amor de Deus, isso aí não desnecessário, não faz sentido e tal, no máximo 2 meses. Não é bem assim e tal, 6 meses é o suficiente, não. E realmente, né, dentro se a gente for pegar aqui, dentro do normal, 6 meses você tá com uma margem de segurança bacana, beleza. Mas, velho... E a pandemia? A gente não sabe... A pandemia foi uma coisa realmente aí, né, um sobrenatural aí que veio, que fechou muitos negócios, né, justamente por conta disso. E aí é a hora que você tem que estar... Imagina a empresa que já estava fraca e já tinha pego um capital para poder se recuperar e aí vem uma pandemia dessa, né? É difícil se manter. É muito difícil se manter e na maioria dos casos, né? Agora, sem falar de pandemia, as empresas fecham por conta disso. Porque o cara ia na época do... Vamos pegar aí várias empresas de final do ano, né?
Novembro e dezembro, para alguns ramos aí, a bomba de vender e de ganhar dinheiro. Aí o dono fala, tô rico. E aí pega e começa a comprar, vou comprar um carro, vou trocar de celular, vou comprar televisão nova, vou trocar de apartamento, vou fazer isso. E aí passou mais 8 meses, tá lá o ano todo para sobreviver. O cara raspa o caixa da empresa, bota um dinheirinho lá e fica aí na pindaíba tentando sobreviver pelo negócio. Então, uma dica muito importante para todo empreendedor, né? Principalmente na área odontológica, se façam 2 contas. A conta da empresa não é seu dinheiro, cara. É da empresa. Cara. Exatamente por conta disso. Porque o cara entra lá, por exemplo, né? Eu falei que no primeiro mês lá da clínica a gente vendeu 300. Tô rico. Que? 300 mil, meu amigo? Eu vou te falar que eu acho que eu tenho 11 anos de formado e 7 anos que eu tenho clínica. Eu nunca tive um dinheiro desse na minha conta. Nunca! Nem perto, viu? Nem perto. No primeiro mês eu fiz 300 mil. Imagina se a gente pega esse dinheiro todo, faz igualzinho algumas franquias mandam você fazer para falar que tem dinheiro, antecipação automática. Você não tem a grana, aí você vê lá, você acabou de abrir a empresa, tem no primeiro mês 300 mil. Pô, o cara vai lá e compra um carro, o cara faz vai isso, pra o cara faz aquilo, vai para Maldivas. Chega no outro mês, tem que pagar as contas, cara. Entendeu? As contas vão chegar. Então as pessoas não façam uma coisa diferente. E é uma coisa que você falou importante, que você falou da época da pandemia. Não sei se vocês lembram, quando a gente falou que a gente abriu o shopping, foi em novembro de 2019. Depois veio. Para a área de serviço é diferente, a odontologia é diferente de produtos, comércio que final do ano é bom. Não, pra gente é horrível. Ninguém quer fazer tratamento de dente. Vai ter que viajar, fazer as coisas, quer gastar dinheiro com férias, material escolar, imposto, e carro, e por diante. Não quer fazer tratamento. Então a gente abre em novembro, veio dezembro, janeiro, fevereiro, carnaval em Salvador, março fechou. Então você imagina com o custo que foi de abertura da clínica, que foi mais de 2 vezes o valor de abrir na rua, por conta das burocracias de shopping. Então a gente já tinha uma dívida muito alta e ainda por cima tem um custo do shopping que é muito alto, cara, porque eles deram desconto no aluguel, que é baixo. O alto é o condomínio. Verdade. Então, assim, o que a gente fez de estruturação na outra empresa, né, que foi da Manuel Dias, que ajudou, cara, a gente não fechar. A gente não tomar um baque muito grande. Muito grande, velho. Então, assim, essa questão que você falou de 1 ano, é mais ou menos isso, cara. E eu vou te falar assim, é mais ou menos isso para você fazer com segurança. 6 meses, você já fica apertado. Exatamente. Porque se tiver qualquer... Assim, gente, a gente tá falando só de pandemia disso. Existem várias outras coisas no meio várias empresarial. outras coisas. Existem, por exemplo, se você é um empreendedor, você tem vários, por exemplo, na área odontológica, tem vários dentistas trabalhando por você. Você pode acontecer de alguém, às vezes fazer alguma coisa que não foi tão certa, ir para um processo, e você tem que pagar um processo. Você pode receber um processo de algum funcionário. Cara, pode acontecer, pode cair um quadro que está na parede em cima de um paciente que está sentado na cadeira, cortar a cabeça daquela pessoa, você tem que pagar um processo absurdo. Então, assim, são milhares de coisas que podem vir, milhares de coisas que podem vir acontecer, que se você não tiver essa base, não resolve. Gente, é trabalho de formiguinha. Não pense que você vai abrir clínica, ou pelo menos na minha área assim, né? Clínica, consultório, o que for, e você vai ficar rico. Você tem que trabalhar demais, cara. Empreendedor é um caba corajoso. Cara, mas no Brasil ainda você é corajoso vai ficar demais. rico, velho. Você vai ficar rico. Mas quando que você vai ficar cara, rico? Quando a sua empresa estiver rica. Isso. Né? Quando a sua empresa estiver rica, transbordando aí dinheiro, você vai ficar rico. Só precisa ter paciência. Exatamente. Você Entendeu? tem que focar na rico, empresa. CPF Você, rico. cara. Isso, exatamente. Se o CPF tá rico e o CNPJ tá pobre, você vai água abaixo. Já cara. foi, exatamente. Então, faça as contas separadas, deixe a sua empresa com bastante caixa. Quando começar a sobrar, faça as coisas corretas, conversa com seu contador, pergunta para ele como que faz para fazer retirada de lucro, quando dá, como que pode ser feito. Define seu Prolabore, que não sangre a sua empresa. Perfeito. Entendeu? Cara, viva com pouco no início, faça seu pouco e você vai dar certo. Pé no chão, você né? vai Não ficar se iluda, rico, né? você vai ser feliz. E porque às vezes não é nem ser rico, né? Às vezes é o cara ser feliz mesmo com o que ele pode ter ali. Então, assim, velho, faça isso.
que você Mas vai é ficar isso, bom. é uma coisa que eu falo pra todo mundo, velho, sonhe alto, né? Você vai ficar rico, não tem problema, você pode querer ficar milionário, mas eu falo pra todo mundo assim, velho, a forma mais fácil de você ficar rico seja simples e sonhe alto. Com certeza, você pode Pra ter certeza mim que você é vai a chegar lá. forma mais fácil de ficar rico, porque se você sonhar alto, cara, você vai fazer coisas grandes, né? Quem sonha alto faz coisas grandes. Agora, se você, né, faz coisas grandes, mas você também não consegue ser uma pessoa simples, né? Você coloca aí os carros na frente dos bois e aí você se torna o dono rico da empresa pobre, não vai adiantar. Você vai abrir um negócio, você vai ser um cara de muitas ideias, você vai fazer muitas coisas, mas você nunca vai conseguir crescer em nada, porque você simplesmente não consegue, né, esperar a semente brotar aí no momento certo. Uma coisa que aconteceu muito, assim, né? Meus dentistas não, o pessoal que trabalhava lá com a gente, o doutor Túlio é rico, cara. O doutor Túlio é milionário e tal. Na época eu andava no carro da minha ex, cara, que eu tinha vendido meu carro, tudo pra conseguir. E tal, aí na época eu consegui comprar um i30 usado e assim, pô, achava um carro bacana, mas é um carro, na época tava com um preço bom. Sim. Na época eu tinha pagado acho que 27 mil reais no carro. E assim, galera, pô, a clínica fatura 300 pau e tal. Pô, o quê? Se a gente tá recebendo isso aqui, imagina o doutor Túlio. Eles achavam realmente, cara. Que Realmente. Eles não achavam, não. Eles tinham certeza que eu era muito rico. Aí, assim, eu via os caras indo pra Europa, celular top, iPhone 14, né? Não na época, né? Mas, tipo assim, o mais top da época. Eu lá com Xing Ling. E assim, os caras passando com um carro bacana e a gente, ó, ralando, cara, ralando. Só que assim, com certeza, ser dentista, cara, é muito bom. Até uma dica aí. O podcast é para empreendedores, né? Exatamente. Mas eu vou falar uma coisa. Se você tá assistindo e você não tem, às vezes... Cara, seja dentista. Você vai ter menos dor de cabeça, você vai ser feliz, você vai ganhar sua grana. E eu vou te falar, no início, dentista ganha muito mais que empreendedor. Total, velho. Dentista, se você se trabalhar certo, você ganha bem, cara. Você ganha bem. Você não sai 7 horas da clínica, 6 horas da clínica, você não tem mais dor de cabeça, brother. Você vai ser feliz, não é errado. Então, ser empreendedor, você tem que ter coragem, você tem que ter sonhos, você tem que fazer isso e você tem que saber das consequências. E o que eu falo? Não é errado, galera. Não é errado não ser empreendedor. Sim. Não é errado você ser funcionário. Com certeza, eu concordo com você. Não é errado, velho. não. Tipo assim, fica... E às vezes a pessoa vê, a gente fica naquele desejo, né? Cara, não é errado não seja funcionário, que às vezes você... Alguns dentistas já trabalham pra mim, já teve clínica, falam assim, Túlio, eu não quero ter clínica nunca mais. Tudo bem, tá Porque- tudo certo. Porque eu já passei... Não teve uma experiência muito boa Verdade. de dor de cabeça, não correu atrás de fazer a coisa da forma correta e... que a gente bateu com o bico na pedra. E hoje em dia o cara fala assim, Túlio, eu trabalho aqui, você me dá todo o conforto, toda a estrutura, eu saio daqui 6, 7 horas da tarde, não tem mais dor de cabeça nenhuma. O que é que eles falam assim? Daí eles falam comigo, Túlio, se o compressor explodir de madrugada, você só vai me avisar, a menina da recepção só vai me ligar que eu não preciso ir no dia. É só isso. Verdade. Então, assim, tem os pós e os contras. Então, o que eu falo é isso, cara? Pense muito bem. Empreender é top, cara. É um sonho. Quando você começa a ver o processo acontecendo, é massa. Quando a gente falou 6 primeiros meses, queria trabalhar de segunda a segunda, cara. Achava ótimo. Quando eu vi, às vezes, os dentistas que trabalhavam comigo lá, falavam assim, pô, vai 7 horas da noite, eu quero ir embora. Eu falei, quero ir embora, velho, trabalhar, ganhar dinheiro. Você botava o dinheiro no bolso pra quem nunca É o sonho. nunca teve, exato. né, cara? Você começa a ver o negócio acontecer, é massa. E é o sonho, né, velho? Às vezes Massa. o cara empreende porque é o sonho dele, ser dono do negócio, né? Ter o seu negócio, Tal, sua cara, é né, o cara? sonho, é como você falou, às vezes o cara vai bater cabeça 3, 4, Exatamente. 5 anos aí, como você falou, se ele estivesse trabalhando por uma clínica, ele já estaria ganhando bem mais, às vezes ele vai estar aí com a clínica dele, pô, vai estar entrando uma grana e saindo uma grana que ele fala assim, caramba, cadê o dinheiro? E o cara não vê. Mas é isso, é o sonho dele. O empreendedor, ele tá aí para viver o sonho dele, para acreditar no sonho dele, e ele sabe que, pô, vai demorar, talvez vai demorar, né, para ele colher realmente o fruto que ele deseja aí. E o cara que é funcionário, não. É como você falou, o funcionário vai chegar, vai trabalhar, vai botar seu dinheiro na mesa. E eu vou dizer a você, cara, você tava falando aí, eu tava pensando assim, né, caramba, hoje, sentado do lado de cá, né, do lado do empreendedor, realmente quando a gente para e fala assim, caramba, eu não posso me dar o luxo da minha empresa não faturar, eu não posso me dar o luxo da minha empresa não vender, né?
É como você falou, o cara pode se dar o luxo aí de simplesmente dizer assim, eu trabalho, sou funcionário, vou pedir demissão, vou ficar 2, 3 meses sem trabalhar. Ou então, amanhã não vou trabalhar. Ele pode se dar o luxo de fazer isso. Quando você é dono, tirar um mês de férias, meu Um mês de férias, você pode. Quando o cara é dono, meu irmão, a sua empresa não pode ficar um mês sem vender, um mês sem faturar, porque você precisa cumprir a sua responsabilidade com o seu time, com seus fornecedores, sacou? Com todos os seus stakeholders ali. Virou né? dia primeiro, zerou. Total, Zerou. velho. E quando rola os pepinos, você para e pensa e fala assim, rapaz, faz sentido porque esse cara não quer empreender. Faz sentido, pô. Né? A primeira grana sempre é da empresa, não tem jeito. Então é isso. O funcionário não. O funcionário, se você fala uma coisa muito boa assim, né, velho? Que a gente fala só pro empreendedor, né? É massa, isso e aquilo, realmente é. Mas, velho, o funcionário bota o seu dinheiro no bolso e vai na paz do Senhor. A gente não. A gente trabalha primeiro para pagar o funcionário. Exatamente. A gente é o último a receber sempre. Eu tenho 11 anos de formado. Sabe quantas vezes que eu tirei férias na minha vida? Nunca, cara. Você acredita? É isso aí, velho. Assim, as férias que eu tiro, minha família é de Minas, eu vou lá no Natal, saio daqui dia 20, já emendo, volto dia 3, dia 4, né? Então, as férias é isso, mas na verdade o tempo todo respondendo, preocupado com a empresa. As férias trabalhando, então, né? Ser empreendedor, gente, é um sonho para quem é. Eu acho que assim, a gente consegue montar a nossa empresa da nossa cara, poder proporcionar para os outros, vendo a sua empresa crescer. Eu acho que isso para mim, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu tenho cara, eu fico muito feliz de ver as coisas construindo. Quando eu tô na obra de alguma clínica, que eu vejo, hora que eu tava conversando esses dias com minha namorada, hora que eu vejo as paredes já divididas, não é nem piso, nem nada, hora que eu vejo as paredes de drywall já levantadas, cara, um sonho já começa a acontecer. Então, assim, isso para mim é muito bacana. Meus sócios também estão muito inteirados nisso. Então, o Dr. Jefferson, que é o Dr. Jefferson que fica, o Jefferson Rodrigues, né? Ele gosta muito dessa questão de pessoas. Ele fica, cara, emocionado de desenvolver pessoas. Show, velho. Isso pra ele é tipo assim, fazer treinamento, fazer isso. A gente tem uma sala de treinamento. Pô, ele se deixar, ele o dia inteiro dando aula, palestra pra ele, cara. Ele fala assim, Túlio, meus sonhos minha vontade, meu objetivo é isso, cara. Treinar pessoas, é fazer pessoas melhores. Então, tipo assim, você tem que ter isso no seu sangue. Tá? Então, Massa. eu acho que o empreendedor ele tem que entender isso. A gente trabalha para os outros, né? Para os outros, assim, né? Da empresa, nossos funcionários, nossos clientes, né? Então, se a gente trabalha para os outros, no nosso sonho, né? A gente não abre uma empresa para a gente. Eu não abri uma empresa para mim. Eu abri uma empresa para poder solucionar o problema dos outros, para poder realizar sonhos das pessoas, poder conseguir proporcionar para os outros o que eu acredito que é o certo. Boa. Principalmente porque a primeira empresa que eu trabalhei aqui em Salvador não representava isso, entendeu? Caramba. Então fazia coisas assim horríveis, cara, na boca das pessoas. Horríveis. Os donos são pessoas assim, que têm às vezes uma cabeça não de odontologia. Não fazia sentido para você. Não fazia sentido. E é isso que eu fui pensando, cara, não é isso que eu quero. Mim, eu quero fazer um negócio completamente diferente. No dia que eu tiver, vai ser assim. Vai ser assim, exatamente. Isso, cara, se você é empreendedor da área que for, cara, se vai abrir uma loja de capim de celular, cara, faça bem feito, cara. Faça certinho. Estude, velho. Sabe por quê? Porque ninguém nasce sabendo, velho. Ninguém nasce sabendo. Então, vai fazer curso. Vai fazer, não tem dinheiro ainda? Vai fazer curso de graça no YouTube. Vai ler livro, vai fazer alguma coisa. Começou a dar certo, começou a ganhar grana, beleza. Contrata um mentor, vai fazer um curso do que for. Vai fazer um curso de coach para você começar a aprender. Não para dar coach. Pode ser também, mas eu tô falando assim, você aprender para você aplicar em você mesmo o seu desenvolvimento. Então, assim, faça alguma coisa, tira a bunda da cadeira, vá correr atrás dos seus sonhos. Túlio, eu não sou assim, eu sou um cara devagar. Então, você não é um empreendedor. Seja feliz, velho. O mais importante, né? Exato, cara. Porque, por exemplo, às vezes o cara ali, ele não quer empreender. Mas às vezes ele empreende ali pelo ouvido, que empreender é o caminho, e o cara começa a ter a dor de cabeça de empreendedor, só que o cara não tá feliz, velho. E o cara quer ser funcionário, não quer ter dor de cabeça, só que tá empreendendo. E vice-versa. Às vezes o cara quer ser funcionário, tá empreendendo e vice-versa. E, cara, seja feliz. Seja feliz, cara. Não esteja aqui, queira, né? E assim, começou a fazer, tá dando certo? Show de bola. Estuda.
Ninguém chega em lugar nenhum só na raça, não. Antigamente, meu avô fez tudo. Beleza, antigamente o mercado era outro. O mundo era outro antigamente. Hoje em dia você não vai não, viu? Não vai nessa, não. Não vai não, é cilada, Bino. Nem a pau, Bino. Não vai. Então, assim, não vá não. Realmente. Estude. O mundo hoje é diferente. A rasteira... da época do seu avô. Entendeu? Do seu avô, do seu pai, hoje é diferente. Já então, foi esse tempo aí mesmo. Já foi o tempo que você ia só na cara e na coragem. Isso tudo. Começou também, viu que não tá dando certo? Cara, a vida ainda é muito pela frente. Perfeito, velho. Vende o que você já conseguiu. Exato. Tomou um prejuízo, tomou um baque. Quer de novo? Os maiores empreendedores do mundo já faliram mais de uma vez. Com certeza. Deu certo? Vai de novo. Cansou? Cara. Seja feliz, né? Exatamente. Entenda, cara. Tenha clareza do que você precisa de fazer. Naquele momento, velho. Naquele momento, exatamente. E quando você falou do seu sócio, né, que ele tem prazer de treinar pessoas, isso é uma coisa importante, velho, que é assim, às vezes o empreendedor, principalmente o cara, aí vamos pegar o cara que já tá um pouquinho maior, assim, né, ele tem muito a questão de não delegar as coisas, de ainda centralizar muito, né, isso realmente é assim, tudo na presença dele, feito por ele, passando pela mão dele, ele sabe, é a garantia de que vai dar certo, de que vai funcionar, porque ele tem controle sobre aquilo, mas também é um comportamento que limita e que impede o negócio de crescer. O cara também não consegue passar dali, porque tudo tá ali ainda centralizado na mão dele. E quando você falou assim, poxa, meu sócio tem prazer em treinar as pessoas, né, veio a lembrança exatamente disso aí também, né? Se você já der um pouquinho maior, cara, o segundo passo, né? Depois que você começa sozinho, o segundo passo é você formar pessoas melhores que você para fazer o seu negócio crescer. Não é você. Cara, eu tava no Mastermind com o Thiago Nigro, eu perguntei para ele, e aí eu tava conversando de um projeto que eu tinha, e aí eu falei para ele, pô, Thiago, meu projeto é esse e tal, e aí ele olhou para mim e falou assim, Menandro, deixa eu te falar uma coisa, cara, não é você que vai fazer isso acontecer. O projeto é seu, a ideia é sua. Você, como um empreendedor e dono da ideia, o que você precisa fazer é pegar a visão que você está agora e passar essa visão para outras pessoas para que elas implementem e façam isso acontecer para você. Você sabe por que essa sua ideia ainda não aconteceu? Porque você está acreditando que é você que vai fazer isso. E não é você que vai fazer isso. Quando você sair daqui, o que é que você vai fazer? Vai encontrar as pessoas que vão fazer isso para você. O seu papel vai ser passar a sua visão. Você não é esse cara. Não queira centralizar isso. Cara, foi uma lição que eu tomei, que eu falei, caramba, que caixa pedrada que eu tomei aqui agora. Porque realmente eu tava na visão de que assim, porra, eu fiz a minha empresa, transformei a minha empresa no que ela é hoje, né? Então tudo aqui vai passar por mim, né? E aí eu olhei assim, quando ele me falou aquilo, cara, foi tão certeiro aquilo que ele falou, que eu falei, cara, realmente eu tô travado aqui sem conseguir executar o que eu queria, porque na minha cabeça é eu que tenho que fazer isso. E quando ele falou aquilo aí, foi... Já uma pessoa só, né, velho? Foi libertador, velho. E realmente o negócio começou a acontecer de fato depois que eu entendi essa parada. Alguém conhece uma empresa de uma pessoa só? Não existe. Não existe, cara. Eu empresa? Eu empresa? Não existe, cara. Você precisa de pessoas. Lembrando aquilo que a gente tá falando agora há pouco, cara. São as pessoas que são a empresa, velho. Então, o líder ali, o Steve Jobs, ele vai simplesmente passar qualquer ideia, treinar pessoas, vai passar qual que é a mentalidade dele, o que ele precisa de fazer para a empresa crescer, né? Com certeza, né? Fiscalizar as pessoas. Se você for um diretor ali dentro da sua empresa, você ainda vai ser um, só que você vai ter você fala que até 5 pessoas, né? O ideal que suportem você, que você fale com elas, dessas 5 pessoas, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, assim, porque se você quiser controlar todo o processo, você não vai, velho. Você tem várias outras coisas para fazer, né? Aí quando você falou, você tem o meu plano de sucesso, de fazer as coisas, só que por que não vai? Porque você tem 1000 outras coisas que você faz. Você não chegou até onde hoje, você não fazer nada. Então, você já tem vários outros compromissos. Como que você vai desenvolver essa coisa nova? Então, assim, a gente que hoje em dia, que eu já saí um pouco mais do atendimento, estou mais na parte da gestão, estou estudando muito isso, a gente vê isso, que a gente tem que aprender a delegar. E quem é empreendedor geralmente tem essa dificuldade, né? Inicial, porque quer fazer acontecer, quer fazer aquilo. E naturalmente, cara, se a pessoa for estudando, fazendo isso, ela vai achando pessoas, você vai fazendo cursos, que você acabou de falar, o Mastermind com o Thiago Nigro, que é referência mundial.
pô, aí você vai pegando Total. conhecimento de pessoas, dicas que vão te ajudando a te levar para alguns locais, né? Onde você quer. Show. Qual Rapaz, foi a principal sacada que você pegou desse episódio aí? Fala aí. Cara, a principal sacada é entenda de pessoas, entenda de gente. Negócio é gente, O negócio é né? gente. Números, coisas particulares de negócios, saiba, mas entenda mais de gente. Pra mim foi o lance do que é muito óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito e às vezes a gente Sempre, esquece, sempre. que é foca no seu cliente, velho. Sacou? Dedica 1000% da sua energia aí. Não 1000, né? De 100%, dedica 99% pro seu cliente e 1% para todo o resto, que vai dar certo. Essa pra mim foi a melhor Eu sacada. vou falar aqui, juntar as duas, cara. Se você tem seu cliente, O cliente não entende deixa seu de ser cliente, gente, né? Não deixa de ser gente, perfeito. Então, assim, você entende seu cliente, onde que ele tá, o que ele gosta, os anseios dele e tudo mais. E se você entende as pessoas que estão com você no processo, profissionais, funcionários, tudo direitinho, se você consegue entender essas duas partes, o conhecimento, claro, financeiro vai ser importante, vai, mas essas duas partes vão te levar realmente para o sucesso. As pessoas que vão estar junto com o seu crescimento e as pessoas que são realmente o que movem seu movimento, que são seus clientes. Então, se você conseguir unir isso, o básico é o resto. É o básico de empreender. Então, vai estudar para você entender o que é fluxo de caixa, DRE, e foque toda a sua energia nessas duas coisas. Pessoas. Seus clientes e seus funcionários. Boa. Pessoas, né, gente? Pessoas é o que move o Show de mundo. bola. E a gente já tá assim, caminhando pro final. E eu vou perguntar pro Dr. Túlio, né? Se existe alguma frase de impacto assim, que você carrega na sua vida, que você gosta e que... Se você só pudesse falar uma coisa para as pessoas, uma frase, qual frase você usaria? Aquela frase de sub-nickname ali de Instagram, MSN. de MSN. Cara, eu até cheguei a falar dela aqui hoje. Eu nasci foi bonito, não foi rico, então vai trabalhar, né? Para! Boa. Show O de problema é bola. quando eu falo isso pra pessoa, a pessoa fala assim, doutor Túlio, eu que nasci feio e pobre. Ela trabalha dobrado, meu amigo. Trabalho é dobrado. Isso aí. Show de bola. Então é isso, galera. Vamos encerrar aqui mais um episódio do Ecosistema Podcast. Um abraço e tamo junto, é nóis. Tu tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar? Não, foi show de bola a conversa. E antes da gente finalizar, Tulhão, diz aí suas redes sociais, endereço, Perfeito. como é que faz pra galera procurar o seu A serviço. minha rede social é DR, o Instagram é dr.tulioferreiramg, de Minas Gerais. Então, Show. Túlio Ferreira, dr.tulioferreiramg. Esse é o meu, e o do hospital, que é da nossa clínica, é HOE, né? Roy, underline Salvador. Roy, underline Salvador. Se vocês podem seguir a gente lá, que vai ser... Pode me chamar lá na conversa, que vai ser um prazer, cara. Eu sou muito bacana nessa sentido de poder compartilhar com as pessoas o conhecimento e realmente, ou pelo Instagram, a gente marca uma conversa, vai ser sempre um prazer receber todo mundo. E se você chegar lá e disser que conheceu através do Ecosistema Podcast, tenha certeza que você vai ser muito bem atendido. Aí, meu amigo, aí vai tomar Show de café, bola. show, tudo por conta. Show de bola. Valeu, galera. Segue a gente lá nas redes sociais. Segue o Túlio, segue a Roy, segue lá, @Menandro Machado. _ Hugo Fernandes. Valeu. Um abraço. Um abraço. Valeu, Tamo pessoal. junto. Tchau, tchau.